Deus abençoe, pessoal. Então, hoje vai ser feita uma oração antes de iniciar a pregação, tá? A pedido de Deus. Antigamente, né, eu fazia essa oração antes de ligar o gravador, mas assim Deus quer, assim vai ser feito. Amém. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar com cada ouvinte de forma individual, que o Senhor venha me usar pela misericórdia, meu Deus, com toda humildade, meu Pai. Não me permita, meu Deus, falar nada para agradar ninguém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não me deixa fazer uma pregação de entretenimento, Senhor, que venha fazer com que as pessoas se alegrem, mas que o coração venha ficar vazio. Eu peço, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor entre nessa casa, nessa família, na vida dessa pessoa. Eu não sei o que ela precisa, Senhor. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Então, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de confusão, todo espírito de dúvida, todo demônio que se levantar agora para atrapalhar esse ouvinte, Senhor. Todo demônio, todo espírito das trevas que estiver aí do outro lado, preparando, meu Deus, uma armadilha para que essa pessoa não venha ouvir essa pregação. Eu repreendo no poder que tem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai bater em retirada agora dessa família, dessa casa, dessa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não permito, eu não aceito. Eu estou te dando uma ordem, Satanás. Você e seus demônios, se tiverem ao derredor para atrapalhar essa pessoa ouvir a palavra e crescer na fé. Porque eu sei que é isso que você quer. Você não quer que ela cresça na fé. E a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Então é pela palavra que ela vem crescer nessa fé e que ela venha, meu Deus, começar o Senhor mover as águas a favor dela, a partir da hora que ela venha ter atitude de fé. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu vou semear e que essa pessoa venha aguar e que o Senhor venha dar crescimento dessa semente, Senhor. Não permita que o diabo, que Satanás venha arrancar essa semente do coração. Não permita, Senhor, que ele venha atrapalhar a germinação, meu Deus, essa semente germinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego essa família, eu entrego esse homem, essa mulher, esse jovem, ou até essa criança nas mãos do Senhor, meu Deus, que tirou para ouvir esse áudio. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, já te agradeço pela obra tremenda, meu Deus, que o Senhor vai atuar nessa casa, que o Senhor vai atuar na vida dessa pessoa. Eu te agradeço pela cura e pelos milagres obtidos através dessa pregação. Amém. Então, vamos ler Marcos, capítulo 16, tá? Aí vamos ler do 14 em diante, quando Jesus aparece aos 11 discípulos. Vamos lá. Então, começa assim, ó. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia contado aos que tinham visto ressuscitado, né? Então a gente está falando aqui até no final da oração, né? Que a falta de fé atrapalha você conquistar, né? Os seus projetos, o que você almeja para você, o que você tem pedido. Então a oração ela é feita, mas Deus fala que é pela fé que você obtém vitória, né? Não é pelo pregador, não é pela... muitas vezes a pessoa vai, né, confiando naquele homem, mulher de Deus, ungido. Não é pela fé do pregador, é pela sua fé. Então, muitas vezes acontece uns de ser curado, outros não. Né? Acontece que um se apega àquilo ali que foi falado e crê. E ali Deus faz milagre. E muitas vezes outras pessoas não surge o mesmo efeito, porque falta fé. Mas eu estou iniciando aqui no versículo 14, né? Que Jesus ele apareceu aos 11 discípulos, né? E ele repreendeu, olha só, por não terem fé e por teimarem não acreditar no que havia contado os que tinham visto ressuscitado. Então quer dizer que ele aparece, até Tomé mesmo, né? Jesus apareceu para Tomé, Tomé não creu. Tomé queria ver a perfuração nas mãos de Jesus para crer se realmente era Jesus. Então, essa falta de fé pode atrapalhar tremendamente você obter a sua vitória. A Deus a trabalhar na tua casa, na sua vida. Eu ia continuar aqui, mas Deus me fez lembrar de Marcos 6,
tá? Então vamos dar uma paradinha, tá? Em Marcos, né? Que eu tava lendo Marcos 16, do 14 em diante. Vamos dar uma paradinha nesse versículo de fé, né? Que Jesus repreende os discípulos. E vamos lá em Marcos 6, eu vou ler Marcos 6, que você vai engatar uma coisa na outra, aí vocês vão entenderem melhor. Olha só, Marcos 6, fala assim, ó: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Aí vamos parar um pouquinho e meditar nesse pedacinho que eu li. Acontece o quê? Muitas vezes, né, a pessoa, ela deixa de crer num profeta de Deus, que no caso aqui é Jesus, né, por ter um conhecimento, ter uma certa intimidade com aquela pessoa e conhecer aquela pessoa, né? Muitas vezes o passado daquela pessoa, que não foi o caso de Jesus, porque ele não teve um passado que o recriminasse de forma nenhuma. Mas vamos entender, alguém da sua família, né, que hoje se converte, mas teve uma vida errônea, uma vida de prostituição, uma vida suja. Só que hoje essa pessoa se transformou num homem ou numa mulher de Deus. E você olha e pensa: ah, não, eu conheço esse meu irmão, isso aí não presta, isso aí não vai mudar nunca. Eu conheço a vida de pecado que ele levava. Então você julga aquela pessoa porque você acha que você o conhece. E essas pessoas aqui achavam que conhecia Jesus desde criança, conhecia a família de Jesus. Tipo assim, ah, da onde vem essa sabedoria? Ele não é. Ainda fala aqui, ó, de onde vem essa sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Aí olha só, ele fala assim, ó: por acaso ele não é um carpinteiro, filho de Maria? Aí entra a dúvida, a partir da hora que ele coloca Jesus como um homem comum. Simplesmente é um carpinteiro, filho de Maria. Ué, o irmão dele não é Tiago, José, Judas, Simão? As suas irmãs não moram aqui? Tipo assim, ele não veio do céu, ele não é, sabe? Eles esperam ver aquela pessoa de uma forma milagrosa. Tipo assim, quem é ele? A não ser o filho de um carpinteiro, a não ser o filho de Maria, né? Ele é um homem comum. Eles precisariam ver esse homem vindo do céu, literalmente, para crer que era um homem santo. Ou então, entender assim, ah, ele veio de um outro lugar, eu não conheço essa pessoa, realmente, eu não sei do passado dela, então eu não vou julgar. Mas eu conheço que esse homem era um homem simples, batalhador. Então, por que eu vou crer no que ele está falando? Da onde veio a sabedoria dele? Eu não conheço dele ser uma pessoa gabaritada, estudada, né? Então, a cabeça da pessoa, ela já atrapalha Deus de operar. Então, essa dúvida atrapalha o mover de Deus na sua vida, tá? As coisas não acontecem. Então, você vê, eu vou continuar lendo para vocês entenderem melhor, porque eu ainda tenho que ir para Marcos 16, tá? Aí, olha só, ele continua aqui, né? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Então, quem ficou desiludido? As pessoas que entenderam assim: poxa, mas eu conheço Jesus desde criança, eu conheço a família dele, não vejo nada de especial nesse homem. Então, murcharam. A partir da hora que Jesus começou a pregar, eles ficaram desiludidos. Ah, não é ninguém especial, não. Já conheço. Aí ele fala aqui, ó: mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Aí entra o que eu falei para vocês. Muitas vezes é um irmão que se converteu, muitas vezes, né, um amigo de botequim, de copo de cerveja, né? Aí você pensa assim: ah, mas eu bebia, cansei de beber, falar besteira com ele, me prostituir com ele, agora ele vem querer pregar para mim? Aí entra o que? O orgulho. Você não entende que a partir da hora que aquela pessoa ela se volta para o Senhor Jesus, ela é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo na vida daquela pessoa. Então não julgue o pregador, não julgue muitas vezes um amigo ou um irmão que se converteu e você fica lembrando do passado, quando vocês, né, entornavam todas, quando vocês eram colega de copo, né?
Então é isso que Deus está falando. Porque, olha só, Jesus deixou bem claro, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus próprios parentes e em sua própria casa. Então, aí entra já a dúvida. Então, aí impede de você receber as bênçãos de Deus. Aí, olha só no versículo 5 de Marcos 6. Ele não pôde, olha só que coisa séria, hein? Ele não pôde, ele tá falando que é Jesus, tá? Fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então você já imaginou Jesus não poder fazer milagre porque ele olha para o seu coração e não vê fé? Porque você duvidou, ou do pregador, né? Ou de uma irmã, ou de uma mãe, ou de um amigo que veio pregar o evangelho para você porque você julgou conhecê-lo, ou você teve uma intimidade com ele no passado e hoje você não entende por que essa pessoa foi transformada. Então isso é muito importante. Eu tô falando sobre isso porque isso acontece muito dentro da própria casa. As pessoas não dão ouvido. Muitas vezes um filho que se converteu, um irmão que se converteu, né? Um pai que se converteu, um amigo que se converteu. Por quê? Porque acha que o conhece o suficiente e acha que aquela pessoa nunca mudaria. E não entende que o Espírito Santo de Deus está usando pela misericórdia daquela pessoa. Tá? Mas aqui aconteceu muito pior, que foi com o próprio Jesus Cristo. E aí você olha e você para e pensa, peraí, mas Jesus não pôde fazer milagre? Não, não pôde. E ele não vai poder fazer milagre na tua casa também. A partir da hora que você não crê que essa palavra vem do trono de Deus, tá? Então vai depender da sua fé para as coisas começarem a se mover, a acontecer dentro da tua casa. Mas retomando aqui, vamos lá para Marcos 16, né? Eu estava no 14, eu li o 14 sobre a falta de fé dos discípulos que não criam, não quiseram crer, né? Vendo ele ressuscitado, duvidaram, né? Jesus repreendeu aquela falta de fé, mas continuando. No versículo 15 agora, tá? De Marcos 16. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Jesus manda eles irem ao mundo e pregarem, anunciarem o evangelho a todas as pessoas. Aí vem a parte interessante, versículo 16, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tá, então vou refletir nesse versículo aí. Deixa bem claro que você tem que crer. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus, tá? Se você não crê, não adianta tomar banho de piscina, que não vai resolver. O tomar banho de piscina, no caso, seria, né, o batismo. Você pode se batizar, mas esse batismo não vai funcionar para você. Você não pode se considerar salvo, porque você não creu, você não houve transformação na sua vida. É pela fé que você muda. Né? Muitas vezes você é batizado, mas você não é a carta viva de Cristo. E aí as pessoas olham para você e falam, puxa, ele foi batizado? Eu sou muito mais santo do que ele, que foi batizado e que tá indo para a igreja. Então não é uma questão de batismo. O batismo é só mesmo um símbolo, né? Que você foi sepultado. A velha criatura desceu, né? E foi sepultada. Aí você nasce de novo. Então isso é muito importante você entender. Mas não representa a sua salvação, entendeu? Porque você é salvo pela fé, tá? Pela fé, nem pelas obras, mas pela fé. Então vamos lá. Como eu falei, gente, a minha pregação é assunto puxa assunto. Na verdade, ela não tem nada formado aqui. Não tô muito preocupada com isso, tá? Mas eu tô deixando Deus encaminhar essa pregação aí, tá? Então vamos lá. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres. Aos que crerem, tá bom? Aí fala aqui, ó, expulsar demônio pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Então, vou refletir desde o 16. Tá, você precisa o quê? Crer para ser batizado. Aí, vamos entender. Uma criancinha, ela chega, né, no colo da mãe, numa igreja
e lá dizem que ela é batizada. Aquilo lá não pode considerar um batismo, porque aquilo lá é uma consagração, né? Mas muitas vezes a pessoa fala, eu fui batizado, missionária, quando eu era criancinha, já fui batizado. Não funciona para você. Por que não funciona? Porque você precisa crer. Se você nunca ninguém pregou o evangelho para você, como que você pode ser batizado? Porque se Deus fala aqui, quem crê e for batizado, então precisa, né, de duas situações acontecerem aí. Você tem que alguém pregar para você, você tem que crer e depois você ter uma atitude de fé e se batizar porque você creu no evangelho pregado. Mas se alguém te batiza porque ele creu por você, não funciona. Não funciona. Aquilo não é batismo. Aquilo é uma consagração e olhe lá, tá bom? Porque a partir da hora que você toma a decisão de se apresentar ao Senhor, vamos entender, a consagração é diferente. Você leva uma criança para o pastor, aquele pastor lá, ele consagra aquela criança, ele apresenta a Deus a vida daquela criança, amém? Mas aquela criança não tem pecado, né? Ela não iniciou uma vida de pecado. Ela só tem um pecado original de Adão e Eva. Isso não tem como. Ela nasce vinculada a esse pecado, porque ela é descendência adâmica, entende? Tá, então vamos refazer, né, o raciocínio. Tá, você entendeu que uma criança, ela não pode ser batizada se o evangelho não for pregado e se ela não crer no evangelho. Tá, entendemos isso aí. Só que tem também a pessoa que crê, mas ela também não toma a decisão de batizar. Ela também está em pecado? Está em pecado, de rebeldia. Porque aqui fala, quem crê e for batizado será salvo. Então você pode crer, mas se você não tem atitude de fé, de se batizar e de viver uma nova vida em Cristo, você vai ser condenado. Porque o que adianta a sua fé? Ela não desenvolveu nada em você, né? Você não teve atitude nenhuma, obra nenhuma de fé, tá? Então não vale para você. Agora, também se batizar sem fé também não vale para você. Também você é condenado. Porque não adianta você ser batizado por alguém. Não adianta você viver numa religiosidade da sua mãe, da sua avó, do seu pai, sei lá de quem, porque eles creram por você. Isso não existe, tá? Não existe. Tá, entendemos isso também. Aí ele fala aqui, mas quem não crê será condenado. Foi o que eu falei. Não ter atitude de fé, de não tomar uma decisão de batizar, você não creu. Você não está unido no corpo de Cristo, você não tem compromisso com as coisas do Senhor, né? Você nem buscou se batizar, se tornar uma nova mulher, um novo homem, então também não vai funcionar para você. Tá. Agora vamos lá para a parte do versículo 17 que fala assim, aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres. Expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Olha só, aí precisa da fé, atitude de fé. Aí você vai ter essa unção. Aí fala, se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Tá, tudo pela fé. Então vamos entender. Essa vacina, né, que tá todo mundo se levantando, se alarmando que as crianças estão tomando e que isso aí pode dar um problema, que as pessoas vão ter que assinar até um termo de responsabilidade para vacinar suas crianças, né? Tenho visto mãe falar sobre isso, que estão pedindo, assina aqui esse termo de responsabilidade, você vai vacinar sua criança, mas você assina aqui, se acontecer alguma coisa, o problema não é do governo, né? Não tá vendo essa situação? As pessoas, as mães estão com muito medo dessa vacina. Então vamos entender, se Deus fala aqui no versículo 18, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Então, peraí, se a pessoa lá está com medo, é porque ela não tem fé. Se ela não tem fé, é porque ela não ouviu o evangelho e ela não creu no Senhor Jesus. Certo? Tá bom. Essa vacina pode fazer muito mal? Pode sim, com certeza. Principalmente os filhos dos rebeldes. Que são filhos de rebeldes? Filhos de pessoas que ouviram o evangelho ou que alguém tentou pregar o evangelho para ela e ela não deu a mínima, né?
Então, geralmente isso acontece com filho de rebelde, tá? Geralmente uma pessoa que perde um filho são pessoas que é considerada rebeldes. Porque Deus permite, muitas vezes, levar até uma criança inocente para a sepultura, para não levar aquela mãe e aquele pai para o inferno. Deus permite, tá? Vamos entender por quê. Deixa eu ler Romanos capítulo 1, versículo 28, que fala assim, ó. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Aí depois, se vocês quiserem continuar, só para vocês entenderem. As pessoas não querem saber do verdadeiro conhecimento. Então Deus permite muitas vezes crianças inocentes pagarem por pais desobedientes, tá? Porque essas crianças, quando elas morrem, elas não vão para o inferno, porque elas já são salvas, porque elas não têm pecado, elas só se originaram do pecado, né, de Adão e Eva, até que tem um versículo aqui que depois eu vou ler para vocês. Vamos lá, é melhor, tá? Vou deixar para depois não, quer ver? Romanos, tá? 5, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler tudo, eu vou ler do 12 em diante, porque vocês vão ter que entender. Por que que quando a gente fala que uma criança, ela se origina, né, do pecado? Ela não tem pecado, ela não pecou, mas ela veio da origem de Adão e Eva, tá? Aí fala assim, ó. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte, tá? Então toda criança vai nascer, vai envelhecer e vai morrer, tá? Por causa do pecado de Adão e Eva. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então toda criança, ela nasce em pecado, tá bom? Aí vem, antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Então, não existe a lei, não existe pecado. A partir da hora que você conhece a Deus, você passa a ser pecador, né? Aí fala aqui, ó, pecador no caso de não querer obedecer à palavra, né? Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu às ordens de Deus. Tá, então a gente entende que nós não fomos nós que pecamos, foi Adão e Eva, mas nós pagamos por esse pecado porque nós somos descendência adâmica, amém? Aí vem aqui, ó, Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Qual é esse presente que Deus nos dá? Ó, de fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, né? Por causa de Adão. Aí vem aqui, ó, mas a graça de Deus é muito maior. E ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o segundo Adão, esse que absorve todo mundo, né? Que morrem, no caso, seriam as crianças mesmo, originada do pecado, elas são salvas porque elas ainda não conhecem o pecado, não conhecem a lei, a palavra, né? Então, elas nem têm pecado, mas elas morrem porque elas se originou de Adão e Eva. Tá, eu gosto, gente, de ficar frisando e repetindo a mesma coisa, porque é interessante, porque a pessoa precisa, muitas vezes a pessoa não vai perguntar, então eu gosto de ficar falando sempre a mesma coisa, tá? Aí no versículo 16, né, de Romanos 5, ó, e existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Existe uma diferença, ó, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado, né? Veio por causa de Adão. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Muitos pecados. Aonde tem uma versículo na Bíblia que fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Porque agora você está debaixo da graça. Então, claro, você não vai viver pecando, porque Jesus fala isso pra você, né? Paulo fala, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não, vamos lá, vamos devagar, não brinca com a graça de Deus, não.
tá? A gente tá falando de Deus ir lá e pegar aquele pecador, aquela pessoa mais suja, mais vil e desprezível, e falar, não, esse aqui eu vou usar. Esse aqui eu vou refazer esse vaso e vou usar. Então, é isso que eu tô te falando. Não pense, que aquele lá era meu coleguinha de copo lá do botequim. Eu não vou ouvir esse camarada. Eu sei a vida de prostituição que ele tinha comigo. Não pense assim que você está pecando. Porque agora é uma nova criatura. Aquele velho homem foi sepultado. Porque ele nasceu de novo. Tá? Ele está em Cristo Jesus agora. Então é isso que eu tô falando. Então por isso que ele fala. Embora nós não merecemos, nós somos salvos por causa do segundo Adão. Tá? Então não existe mais essa morte. Agora nós temos uma vida eterna com Cristo. Aí vamos continuar, senão o tempo vai passando e não vai dar, né? Versículo 17, ó. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar na raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus, né, no caso Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo Jesus. Entendeu? A partir da hora que você aceita Jesus como Salvador, você não duvida, igual os discípulos lá de Marcos 16, versículo 16, no versículo 14, que duvidaram que ele ressuscitou, né? Teve uma dúvida de imediato ali, e Deus repreendeu aquela falta de fé. Vocês viram que eu li lá para vocês? Marcos 16, versículo 14. Que Jesus repreendeu, falou, não preciso mostrar perfuração para Tomé, para ninguém não. Ele até mostrou, mas é aquele negócio, não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver, tá? É isso que Deus está falando. Aí ele fala aqui, ó. E todos aqueles que Deus aceita é o que recebem como presente a sua imensa graça. Reinarão na nova vida por meio de Cristo. Então Deus aceita aquele que tem fé e que recebe a graça do Senhor Jesus e acredita num Jesus ressurreto, um Jesus que ressuscitou. Não duvide disso. Se você duvidar, você não é salvo, tá? Você pode batizar, você pode pregar a Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Se você não crê, você não é salvo. Aí vem aqui, ó. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, um só homem Adão, né, que desobedeceu, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, que é Cristo. Tá? Pensa aí, pensa aí. Ó, a lei veio para aumentar o mal, mas onde... Aí aquela partezinha que eu falei, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó, a lei veio para aumentar o mal, né? Que é o conhecimento da palavra, tá? Aí fala aqui, ó. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda, tá? Enfim, eu vou parar aí, só para vocês entenderem, quando eu falo originou do pecado, né, de uma descendência contaminada, né, de maldição de pecado, tá? Mas que hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Agora, tem um versículo aqui, que é Provérbios 26, capítulo 26, versículo 2, que fala assim, né? Ó, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então, tá tendo maldição no mundo, né? Estão ameaçando a vida de muitas crianças com essa vacina, né? A gente não sabe o que pode suceder, acontecer, né? Depois dessa vacina. As pessoas, eu vejo que estão com muito medo. Deus deixa bem claro que a maldição sem causa, ela não entra, tá? Então, se chega uma maldição na tua casa, é porque tem uma causa, tem uma porta aberta. Então, é isso que eu tô falando. O medo, ele cancela a fé, tá? Não, falo pra você que a maldição na tua casa não vai entrar, tá? Que os seus filhos estão protegidos, mesmo tomando essa vacina. Porque Deus vai proteger. Não, é isso que eu tô te falando. A pessoa que ela tem medo é geralmente uma pessoa que ela não tá obediente à palavra.
Porque se ela estiver obediente à palavra, olha o que fala. Vou ler de novo, vocês vão lembrar. Vamos voltar lá, vocês vão entender, ó. Marcos 16, versículo, que eu li para vocês agora mesmo, ó. Marcos 16, versículo o quê? 18. Vamos ler de novo, ó. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Não foi isso que eu li? Então vamos entender. Por que Jesus falou, se você beber algum veneno, não vai causar mal nenhum? É claro, você não vai tentar Deus, você não vai tornar um copo de veneno e depois falar que não vai acontecer nada. Aí você é louco. Eu não estou falando dessa loucura, desse desequilíbrio. Eu estou falando se, vamos entender, acontece de você assinar um termo de responsabilidade do governo lá. Olha, você vai vacinar seu filho, mas assina aqui. Se acontecer alguma fatalidade, nós não temos culpa. Vamos entender que você assine aquilo ali. Deus vai proteger a sua filha porque você tem uma vida com Cristo. Você está debaixo da graça, não só da graça, mas da obediência, claro. E você conhecendo e você querendo acatar os princípios da lei, o princípio bíblico, você é protegido. Porque Deus fala, a partir da hora que você crê e for batizado, você vai ser salvo. E se beber, né, algum veneno, não sofrerá mal algum. Então é uma fatalidade. Não, por que está todo mundo alarmado com essa vacina? Porque não tem fé. Por que não tem fé? Porque não ouve a palavra. E se não ouve a palavra, vive em rebeldia. E só filho de rebelde. Que Deus permite. Deus permite. Porque é melhor muitas vezes morrer uma criança inocente ir para o céu do que morrer um pai e uma mãe e ir para o inferno, que não querem obedecer. Com certeza Deus já convidou, Deus já mostrou, já bateu na porta e aquela pessoa não abriu a porta do coração para receber. Então Deus permite, claro que permite. Tá? Então vamos lá. Tá, então vamos refletir mais um pouquinho. Então vocês entenderam que a criança, né, ela sofre pela condição de ser humano, né? Ela sofre só por ser humano, ela já sofre. Então não adianta ficar fazendo pergunta, por que as crianças sofrem? Por que os inocentes, né, sofrem, né? Então existe uma incompreensão muito grande das pessoas, né, que chega até a negar que Deus existe. Porque elas não conseguem entender por que os inocentes sofrem, né? Sendo que eles não creem também, né, que existe uma vida eterna, que Jesus ele é justiça, que ele é amor, né, que ele triunfa no final, independente se a criança morre ou não, ela vai ter uma vida eterna com Cristo, né, que Jesus já levou a morte. Eles não creem, tá? Então as pessoas se perguntam muito sobre isso, né? Então todas as pessoas sofrem, mas geralmente o inocente ele incomoda mais a população, as pessoas ficam indignadas de uma criança, né? Então a gente está entendendo aqui que ela vai sofrer pela condição de ser humano, né? Ainda que ela não tenha pecado pessoalmente, tá? Ela não esteja, mas ela está envolvida na expiação do pecado, tá? Ela está envolvida nesse pecado. Então, tem que entender dessa outra forma também, né? Mesmo ela estando envolvida no pecado de Adão, né? Que ela morre, né? Mas ela também vai participar do sofrimento salvador de Cristo, né? Ela vai passar muitas vezes por uma situação que nós não gostaríamos. Mas pode acontecer coisas ruins com uma criança? Sim, pode. Aí a pessoa pergunta, mas por que uma criança sofre? Se Deus existe, por que ele deixa esses inocentes sofrerem? Gente, pelo amor de Deus, tenta entender. Raciocina aqui comigo. Jesus sofreu. Se Jesus sofreu, você também vai tomar desse cálice. Você também vai sofrer, seus filhos também vão sofrer. Agora, esse sofrimento é um sofrimento que você vai obter uma glória futura, tá? Mas o filho de um rebelde não. Filho de um rebelde não. Ele muitas vezes ele sofre, ele vai ter a salvação, porque ele, né, é uma criança inocente, mas muitas vezes não vai sair daquele sofrimento. Muitas vezes esse sofrimento vai levar à morte, né? Vai Deus permitir esse sofrimento dentro dessa família, tá? Mas isso que eu tô te falando. Desde então, todas as pessoas podem cooperar nessa redenção, participando da vida e da dor de Cristo.
Então é isso que vocês têm que entender. Então existe pessoas e crianças que elas cooperam nessa redenção de Cristo, tá? Elas são participadoras da vida e da dor de Cristo. Existe, tá? Muitas vezes Deus permite tocar numa criança para aquele pai se santificar mais, né? Para buscar mais a Deus. Então aí já no caso, né? Seria uma redenção. Aquela criança de certa forma, por ser inocente, vai participar nesse sofrimento, tá? Existe, Deus permite. Mas muitas vezes essa criança é levada à morte, sim, né? Igual filho de Davi, né? Uma criança inocente morreu por causa de quê? Do pecado de Davi. Então é isso que eu tô falando, tá? Davi perdeu uma criança por causa da sua prostituição, do seu pecado. Deus permitiu, né? Chegar uma destruição na família de Davi, tá? Mas isso que eu quero deixar bem claro. Quanto mais limpa tiver aquela alma, né? De culpa, claro, de culpas pessoais, né? Mais ela vai se parecer com a de Cristo, né? Com o Cordeiro de Deus. Então é isso que eu tô falando. A essa criança, muitas vezes, pode sim Deus permitir? Pode. Ah, mas aí tem pregador que vai falar: ah, mas Jesus já levou na cruz do Calvário, não precisa usar uma criança inocente. Não é que precisa, Deus não precisa. Mas ele permite muitas vezes acontecer uma situação, uma fatalidade, para que esse pai ou essa mãe venha se santificar. Porque se o diabo tocar na vida do pai ou da mãe, ela pode perder a salvação. E essa criança não, tá? Por ser inocente, ela vai direto pro reino de Deus, tá bom? Gente, como eu estava falando sobre velha criatura e nova criatura, né? Que a partir da hora que você aceita Jesus como Salvador, você nasce de novo, você sepulta o velho homem. Eu não li, eu vou ler 2 Coríntios 5:17. Vou ler aqui mesmo, é porque eu não quero abrir a Bíblia, ó. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigo em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Além de você estar renovado em Cristo, ser uma nova criatura, tá? O velho acabou. Você também ainda tem uma tarefa de fazer os outros também serem amigos, que é fazer igual Marcos 16, né? Que eu li, que vão pelo mundo inteiro, no versículo 15, né? Vão pelo mundo inteiro e anunciam o evangelho a todas as pessoas. Nós lemos lá, tá? Então, eu quero que vocês entendam que para você receber, lá em Marcos, eu não vou lá não, mas eu vou falar aqui, Marcos 10, do 13 em diante, vai falar: quem não receber o reino de Deus como um pequenino, quer dizer, como uma criança, né, não entrará nele. Então, nós precisamos nascer de novo, né? Porque nós temos que nos parecer com um coração de uma criança. Por que uma criança? Porque uma criança, você vê que ela confia sem refletir, né? Sem pensar, ela não pensa duas vezes, ela confia. Então o batismo, ele vai o quê? Ele vai ter uma mudança na sua vida, tá? Que vai ser provocada pelo encontro com o Senhor Jesus, tá? Aí se você ler, acho que até li, né? Que é essa mudança. Eu li 2 Coríntios 5, né? Do 17 em diante. Então é muito importante vocês entenderem que não vamos julgar uma pessoa que antigamente ela tinha um passado, né? Sujo, errado, fazia um monte de coisa errada, mas hoje você vê aquela pessoa diferente, mas você acha que aquela pessoa é falsa, que aquilo é uma mentira, e muitas vezes você perde a bênção, você nem ouve a palavra de Deus, porque você olha assim: ah, eu conheço aquilo ali não tem como mudar. A pau que nasce torto, morre torto. Então, gente, cuidado, tá bom? Vamos lá, vamos retomar aí. Eu quero fazer o seguinte: eu vou ler para finalizar aqui, só para ficar ecoando na eternidade, tá? Vocês meditarem junto comigo, né? Eu quero ler Isaías 54:17, que fala assim, ó: mas nenhuma arma poderá derrotar você, e se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço
pelos meus servos é isso: eu lhes dou a vitória, o Senhor falou. Então, gente, ele deixa bem claro que a partir da hora que você está com ele, você está seguro. Você pode entrar num tribunal para ser condenada, Deus te dá, né, a soltura, ele entra na sua causa, tá? E então é aquele negócio, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês não fiquem alimentando esse medo que vocês estão, né? Eu vejo pessoas aí me ligando, mandando áudio, falando: olha, missionária, fala pra mim se eu devo, né, ou vacinar, eu tô com medo dessa vacina, não sei o quê. Gente, eu não posso, tá, dar uma opinião dessa, né? Eu sou formadora de opinião. Eu não posso chegar pra você: não vacine seu filho. Depois seu filho pega uma Covid e morre, né? Ou eu não posso chegar: não vacine, porque essa vacina é do diabo, igual eu vejo muito pregador falando aí. Não faça isso, porque tudo vai da sua fé. Tudo vai da vida santa, né? De você estar buscando se santificar. Deus está falando aqui que você não vai ser condenada. Então, como eu sou formadora de opinião, como é que eu posso chegar para você e bater o martelo? Não faz isso. Eu não vou fazer, tá? Eu acho muito errado quem faz. Eu acho que isso é uma decisão de um pai e de uma mãe. Buscar saber como é que ela está na presença de Deus. Se ela pode realmente tomar desse veneno, e esse veneno realmente não vai ter efeito no organismo ou dela ou do filho dela. Então é isso que eu estou mostrando aqui. Eu estou colocando fé no coração de vocês. Olha o Salmo 91:10, ó. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Lá no Salmo 91:10. Deus está falando: nenhum mal te sucederá. Agora, gente, não é deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91, não, tá? Isso não vai fazer diferença na tua vida, tá? Não adianta pegar o Salmo 91, igual muitos, botar na carteira, botar no sutiã. Não, isso não vai, isso não é amuleto. Você tem que viver essa palavra. É essa palavra que vai salvar você e os seus filhos da maldição, porque a maldição sem causa, ela não prospera. Eu até entendo, eu acho que eu vou até lá. Quer ver? Mateus 24:19. Porque, na verdade, uma grande maioria aí de teólogos, né, eles entendem essa passagem que eu vou ler para vocês, tá? Que é falando da destruição de Jerusalém, tá? Então eles entendem dessa forma. Eu até preguei, né, o Anticristo e o Terceiro Templo. Eu tenho uma pregação lá no YouTube, se vocês quiserem ouvir. Até fala, eu entendo realmente, né, desse Terceiro Templo. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão vai confundir a cabecinha de vocês. Mas é uma coisa que vocês deveriam ler, porque olha só o que Deus fala lá no versículo 19, tá? De Mateus 24, ó. Ai das mulheres que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então Deus estava falando de uma fuga, de uma época assim, que o anticristo ia se levantar, ia perseguir a igreja, né? Com certeza. Mas eu acho engraçado porque nós estamos vivendo esse tempo, né? Então, você vê, passamos por fases no Brasil, né? Eu lembro da fase daqueles mosquitos, né? Não é chikungunya, não, acho que é zika, eu não sei o nome, que eles agiam, né, no cérebro das crianças, né? Essas crianças nasciam sem parte dos cérebros. Imagina você gerar uma criança e saber que essa criança vai nascer deformada, né, com acho que é microcefalia. Então nós já passamos por essa situação, não foi fácil. Então para pensar se esse versículo, né, cadê ele? Que fala: ai das mulheres grávidas e das mães com crianças naqueles dias, né? Então para refletir. Agora nós estamos passando por uma fase de vacinação nessas crianças, que o governo, eles não estão se responsabilizando por essas vacinas. Pais e mães têm que assinar termos de responsabilidade. Então, se parar para pensar, gente, nós estamos vivendo na época do anticristo, com certeza. Agora, tem mães que estão sendo sem juízo. Pais também, não é só as mães, não. Pais também sem juízo, fazendo filho em cima de filho, né? Sem responsabilidade, vivendo em prostituição, né? Vivendo de qualquer maneira, cada hora arruma um filho com um pai, né? Então, isso que eu estou te falando, isso traz maldição para sua família, para suas crianças, né? Vamos botar a vida no altar, vamos buscar a Deus, para Deus abençoar essas crianças.
Porque essas crianças estão sob uma maldição. E o diabo, ele tá doido. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Lá em João capítulo 10, versículo 10. Jesus fala, eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas essa vida não é só aqui, não. Essa vida abundante também pode ser uma vida eterna com Cristo. Mas Deus quer te dar uma vida abundante aqui. Ele promete isso também, uma vida próspera, uma família abençoada com saúde. Mas se vocês não fizerem a parte de vocês, não tem como Deus fazer essa parte dele. Não tem como. Porque Deus é fiel à palavra dele para se fazer cumprir. Ele não é fiel simplesmente pela palavra fiel. Porque uma pessoa que é infiel, não tem como ele manter uma fidelidade. Ele tem que acatar a bênção e a maldição, que é a palavra dele. Se você busca ele, você tem bênção. Se você não o busca, você tem maldição. Essa é a fidelidade do Senhor Jesus. Agora, você ainda pode sim resolver isso agora. A partir da hora que você aceitar Jesus como Salvador, mudar o seu futuro, mudar o futuro das suas crianças, né? Começar uma vida nova com Cristo. Nós estamos numa época que não dá para brincar com o Senhor. Não dá para brincar com a palavra, tá? Então vamos vigiar, gente. Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Enquanto o Espírito Santo de Deus está aí, né, batendo na porta. Porque vai chegar uma hora que o Espírito Santo de Deus não vai estar aqui mais, tá? Então busque o Espírito Santo. Busque, ele está falando no seu coração. Então eu tô aqui para ajudar vocês a entenderem, para tirar esse medo, esse pavor que as pessoas têm. Porque é o Deus que pode guardar os filhos de vocês, as crianças de vocês. É Deus que pode guardar a vida de vocês, tá? Eu quero ler, eu dar uma paradinha aqui para achar aqui número 23, apesar que eu nem precisava achar, porque eu não estava lembrando, mas eu lembrava só do versículo. Olha só, fala assim, ó: a feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Então, lá em Números 23, a palavra é forte, né? Porque não tem macumba, não tem maldição, não tem feitiçaria, não tem nada que vá valer na vida do povo de Israel, no povo de Deus, na descendência de Abraão, no povo que tem fé. Então, isso que eu tô te falando, busque a Deus. Porque não existe, tem pessoas que falam, missionária, fizeram macumba, fizeram um trabalho para mim, fizeram não sei o que. Gente, não se preocupe com o trabalho lá, no trabalho para lá. Vá buscar Deus enquanto você pode achar, porque não tem feitiçaria, não tem adivinhação, nada contra o povo de Israel. Esse povo que é a descendência de Abraão, a verdadeira descendência, o povo de fé. Agora, muito importante, eu vou ler aqui Provérbios 22:6 também, que fala assim, ó: temos que instruir as crianças segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Então, também tem um lado também, né? O lado que a mãe, o pai devia entender que ela tem que ser carta viva para suas crianças. Isso é muito importante, né? Ensinar, né, as palavrinhas mágicas, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma desculpa, um pedido de perdão, um com licença. Então isso é muito importante, né? Vocês, né, pedir licença quando for passar, né? Agradecer seus filhos, né? As pessoas estão criando filho, não sei, deixando os outros criar, né? Deixando a casa de avô, avó, não estão sendo mãe, não estão sendo pai, né? Isso que Deus está falando aqui. A carta viva é isso, gente. Vocês querem que seus filhos cresçam pessoas melhores, que temos tantas crianças nesse mundo aí. Isso é precioso demais, que é a próxima geração. Então nós temos que realmente nos doarmos para cada criança, né, ter esse aprendizado. Então é muito importante, principalmente pai e mãe, ele não diz não para filho, faz todas as vontades do filho, porque elas não querem ser perturbadas. Elas entregam um celular na internet para uma criança de 4, 5 anos e acabou. Ela resolve o problema dela, passa o dia inteiro, muitas vezes, numa rede social ou conversando fiado, porque ela resolveu, é uma babá. É uma babá perigosa que pode levar essa criança para a destruição.
que está educando as crianças de hoje, né? Então, gente, olha, vamos fazer o seguinte, é muito importante também Provérbios capítulo 20, versículo 11, que fala assim, ó, presta atenção, ó. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Então você também vai mostrar para as suas crianças quem você é, pelas suas ações. Se você entrega um celular, uma internet para uma criança de 5 anos, não supervisiona, né? Não bloqueia muitas vezes um canal de televisão, né? Muitas vezes passa uma pornografia. Eu não sei, vocês têm que ver quem é que está conversando com o filho de vocês, se pode confiar naquele homem, naquela mulher dentro de casa, né? Então, é isso que eu estou te falando. Deus deixa bem claro, a Bíblia é uma psicologia pura, né? Pedagogia pura. Então, nós não precisamos de buscar psicólogo, nada, tudo na Bíblia você acha. Deus está falando aqui, ó, que até a criança ela vai mostrar pelas ações, né? O procedimento dela vai revelar se ela é pura e se ela é justa. Então você também, pelo seu procedimento, pelas suas ações, você vai mostrar se você é um bom pai, uma boa mãe. Tá? Olha Isaías 54:3, que é importante também, ó. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Então temos que parar para ler uma palavra, né? Passar um desenho, né, da palavra de Deus. É importante você se dedicar a ensinar a palavra de Deus desde cedo para as crianças, né? Ler um versículo bíblico, contar uma história, comprar uma Bíblia infantil, né? Então Deus fala aqui, ó, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Mas você tem que fazer. Ó, Lucas 2:52, ó. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus pequenininho, né? Já menininho, já dentro do templo, ouvindo os mestres da lei, ouvindo a palavra do pai dele, crescendo em entendimento, em sabedoria, em graça. É assim que Deus quer que nós criamos nossos filhos, tá? Salmo 127:3, ó. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então a herança é para bênção, não é para maldição. Se você está tendo filho para dor de cabeça, para maldição, é porque é você que está estragando o seu filho. Não é o seu filho que tem que ser consertado, é você que tem que se consertar. Se você quer um filho abençoado, você tem que ser abençoada. Se você quer um marido abençoado, você tem que ser abençoada. O mesmo é para o homem. Ah, eu quero uma mulher abençoada. Gente, você é uma bênção para querer uma mulher abençoada? Você acha que Deus vai te entregar uma mulher abençoada, sendo quem você é? Então as pessoas, elas estão trocando. Elas querem, mas elas não são. Eu quero até falar um pouquinho sobre as pessoas, né, falar, bate no filho. Ai, que eu bato, que eu não adianta, não resolve. Ninguém tá mandando bater em filho, tá? Isso nem é bíblico. Tem gente que usa, né, Provérbios 13:24 para falar que Deus mandava dar varadas nas crianças. Não, Deus disciplina. E tudo que a disciplina dele é com amor, tá? Até essa palavra em hebraico, ela nem é vara, ela é correção, ela chama-se correção. Então as pessoas pegam e começam a judiar da criança e ainda fala que é Deus que mandou. Deus não mandou você bater nas suas crianças. Deus manda eu vou até voltar a falar desse versículo para vocês memorizarem, tá? Provérbios 20:11. Até as crianças mostram o que é por suas ações e seu procedimento. Então, se até as crianças mostram, você também vai mostrar. Você não precisa dar varada, igual vocês falam, né? Que é bíblico, né? Não é. Que tem pregador aí que ensina isso. Deus não ensina isso. Deus manda corrigir. Que vê lá em Hebreus 12, versículo 6. Fala aqui, ó. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho, tá? Que na verdade essa palavra castiga, ela é muito pesada. A minha linguagem, ela fala castiga, mas é disciplina. Porque o castigo, a pessoa, ela castiga porque ela ama ver a pessoa sofrer. Deus não ama ver você sofrer. Ele te disciplina, Ele permite, né, você sofrer muitas vezes por causa do seu pecado, não porque Ele quer. E Ele fala aqui que Ele aceita como filho. Então o Senhor corrige quem Ele ama. Então você vai corrigir o seu filho porque você o ama. Você não vai castigar, porque castigo não vai resolver, bater não vai resolver.
Então as pessoas estão com essa deturpação da palavra, deturpando a palavra do Senhor, falando que o Senhor ensina. O Senhor não ensina a castigar filho. Jesus ensina a disciplinar com amor, corrigir com amor. E que a sua atitude, tá, vai mostrar para o seu filho quem você é. Você vai ser carta viva de Cristo dentro da tua casa. Obviamente seu filho vai ser parecido com você. Porque pelas ações e atitudes, ele vai mostrar que se ele é justo ou não. Tá? Essa ideia aí de vara, tá? É errônea, é uma ideia militar, né? De disciplinar por uma forma, eu não sei, a pessoa fala que é ação pedagógica, né? Não é, gente, isso não sei, eu sei até que o Brasil aí tá contra esse tipo de violência dentro de casa, né? Mas essa disciplina não é uma ação pedagógica, tá? Ela é uma ação violenta. Deus não está em você espancar seu filho para aprender nada, tá? Já tem uma lei que proíbe isso, eu creio, acho que já tem uma lei que proíbe isso. Não faça dessa forma, tá? Deus vai dar sabedoria para vocês. Eu vou lá em Lamentações 2, tá? Lamentações 2, ai meu Deus, onde que tá isso? Peraí, muito importante, eu tô falando de sabedoria. Ai, eu não sei onde que tá isso. Ah, é 2,19, olha, vem cá. Achei, gente, achei que eu me enrolei aqui, olha só. Levante-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha que lindo. Manda você levantar à noite e clamar pelo Senhor, pela vida dos seus filhos que estão morrendo, né? Olha que bênção, que palavra abençoada que Deus me deu agora, né? Olha, eu vou até ler em outra linguagem, que é melhor ainda. Olha essa linguagem aqui, ó. O clamor dos corações dos pais diante da face de Deus mudará a história de seus filhos. Nossos filhos terão sua história mudada. Essa linguagem é muito melhor do que essa minha, que facilita o entendimento, né? Lamentações 2,19. Olha que palavra, ó. O clamor dos corações dos pais diante da face de Deus mudará a história de seus filhos. Nossos filhos terão sua história mudada. Então é pronto, é só isso que vocês precisam. Se colocar do jeito que Deus quer. Só isso. Gente, agora eu vou finalizar, porque eu vou ler uns versículos que é importante para ficar. Eu falei até que eu ia falar uns versículos para finalizar e não finalizei, tá? Esses versículos são muito importantes que eu anotei aqui, ó. Isaías 49:25, vamos lá. Deus salvará nossos filhos do poder do valente. Então, bota isso no coração, tá? Não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor Jesus que está falando. Deus colocou isso aqui, tá? Olha só Jó, capítulo 1. Já li Jó para vocês. Eu tenho uma pregação no YouTube. Não pergunte, adore. Olha só, capítulo 1, versículo 5. Que Jó levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Que Jó tinha medo até que seus filhos estivessem pecando em pensamento. Ele oferecia sacrifício ao Senhor pela vida dos filhos. Olha só. Como Jó, levarei os meus filhos ao altar do Senhor pelo poder da intercessão, né? Jó intercedia pela vida dos filhos, tá? Então eu vou finalizar, senão eu fico toda a vida aqui, né? Mas é muito importante. A maldição entra, nós estamos vendo essa novela nova aí. Nova não, né? Que tá repetindo aí na Record. Eu até, quando eu tenho um tempinho, eu gosto de ver, né? Sobre Judá, né? Que perdeu os 2 filhos dele. Que tristeza, né? Ele perde 2 filhos, né? Mas por que será? Se você olhar a situação, você vê que a mãe de Jacó enganou o pai de Jacó. Para e pensa. Quem conhece a Bíblia vai entender o que eu estou falando. A mãe de Jacó chegou para Jacó, o filho, e falou: vamos enganar, vamos trocar. Você vai ser o primogênito, o outro não. Isso foi errado diante de Deus. E ela foi lá, enganou o próprio marido, o pai de Jacó. E o Jacó enganou o próprio pai. E a enganação, o demônio da enganação entrou. Aí o que acontece? Jacó gera Judá, né? Que foi o 4º filho de Jacó.
né, através de Lia, né? Ele se casa com Lia, aí esse é o quarto filho dele com a esposa Lia, né? E olha o que acontece. Nasce esses filhos de Judá, filho, neto de Jacó, e que morrem, são maldição, porque Deus, desde o princípio que ele começa a falar, ele fala que é bênção, nossos filhos são bênção. Por que será que Judá perdeu os 2 filhos? Se você olhar para trás, você vai ver, gente, Jacó, a mãe de Jacó pecou, induzindo o filho a enganar o próprio pai. Aí depois Jacó gera um filho, Judá, que depois ele pega José e joga, né, num poço, é vendido como escravo. Aí você vai olhando a história, você vai falando, estranho, né? Que Judá fez? Influenciou os irmãos a vender José para o Egito. Tá. Aí depois você vai vendo as maldições uma atrás da outra. Aí depois você vê Judá perder 2 filhos. Filho é bênção. Aonde que Deus permitiria isso? Se Deus queria crescer a descendência de Abraão. E aí Judá foi amaldiçoado. Esses 2 filhos dele morreram assim, de repente. Então você vai vendo toda uma maldição numa geração que não era para ser, por causa de um pecado. Você vê, aí Jacó é enganado pelo filho porque ele enganou o pai. Aí ele é enganado pelo filho, né? Aí um filho também perde os filhos, os netos de Jacó. Aí você vê sucessivamente maldição naquela geração, maldição. Porque houve um pecado, e o pecado não adianta. O pecado entrou, acabou. Não importa se é descendência de Abraão ou não. E esse pecado vai se estendendo. Eu tenho uma pregação no YouTube, eu gostaria muito que vocês ouvissem. Quem não viu, ouça. Maldição hereditária. Tá? Eu sei que tem muita gente aí que querem florir a Bíblia, né? E não é por aí. Ouça, é muito importante essa pregação. Tá? Essa também, o que eu falei aí, não pergunte, adore, que é sobre Jó. Ouça também. Eu tenho certeza, gente, que Deus vai falar, ainda mais para vocês que tem uma instituição familiar, né? Que tem filhos. Não deixa de ouvir essas 2 pregações. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês profundamente, tá? Mas eu tenho muitas coisas que eu gostaria de falar, mas o tempo aqui é realmente limitado, tá? Vamos deixar para semana que vem. Deus abençoe, fica na paz, tá? E se Deus permitir, eu tô aí com vocês. Beijo.